Preciso falar também sobre João Paulo Sampaio, gerente da base do Palmeiras, e as várias ofertas recusadas nos últimos tempos. O Grêmio insiste na contratação de Arboleda do São Paulo. O Arboleda teria pedido para sair, isso é real. Tem informações de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. João Paulo Sampaio, o gerente da base do Palmeiras, que revolucionou o Verdão e suas contas, não para de receber propostas. Vou trazer uma série de detalhes de clubes e de seleção que já o procuraram, antes só registrar números de João Paulo Sampaio, que completou nessa quarta-feira 10 anos de Palmeiras. Sob o comando dele, a base garantiu ao Verdão 2 bilhões e 100 milhões de reais com vendas de atletas formados na casa. 2 bilhões e 100 milhões. Foram 195 jogadores / funcionários da base convocados para seleções brasileiras, além de mais de 200 títulos do Sub-11 ao Sub-20. Em meio a tanto sucesso, João Paulo recebeu muitas propostas. São Paulo, Corinthians e Santos, os 3 grandes rivais do Palmeiras, em algum momento tentaram contratá-lo. Corinthians, inclusive, para o time principal. O Flamengo, nesse ano, fez 2 ofertas. O José Boto, novo diretor esportivo de futebol do Flamengo, é fã do João Paulo e tentou contratá-lo primeiro para comandar a base e depois para ser uma espécie de superintendente, trabalhando com a base, mas também com a integração ao time principal. Seleção brasileira também tentou contratar João Paulo Sampaio em 2 momentos distintos, para completar a relação de interessados, Grêmio e Internacional. Em todos os casos, João Paulo Sampaio disse não. É bem verdade que também o salário do JP é dos maiores do futebol brasileiro. Não há nenhum gerente de base que ganha tão perto, ganha próximo dele. E no futebol profissional, estou para dizer para você que ele é o jogador, que ele é o diretor, o executivo mais bem pago do país, ficando à frente, por exemplo, de Rodrigo Caetano, da seleção brasileira, e de Alexandre Matos, no Cruzeiro. Acho que vale a pena o investimento, ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Grêmio que insiste na contratação de Arboleda. Fui o primeiro a dizer para vocês, algumas semanas atrás, que o tricolor gaúcho havia feito uma proposta pro tricolor paulista pelo Arboleda. O negócio acabou descartado logo de cara, porque a ideia do Grêmio era praticamente não gastar nada pelo Arboleda, e sim fazer com que o São Paulo tivesse o perdão de uma dívida em relação à compra do Ferreira. No ano passado, quando o São Paulo comprou 35% dos direitos econômicos do atacante, ficou de pagar ao Grêmio 12 milhões de reais. O problema é que a primeira parcela já venceu, o Grêmio não recebeu e levou o caso à Câmara Nacional de Resolução e Disputas. A ideia do tricolor era um perdão dessa dívida. O São Paulo não precisaria pagar, mas liberaria o Arboleda. O tricolor não gostou da oferta e agora o Grêmio insiste na contratação do Arboleda e topa colocar uma pequena quantia em dinheiro para que o São Paulo libere o atleta. Também surgiu no Sul a notícia de que o Arboleda teria pedido para deixar o São Paulo para se mudar pro tricolor gaúcho. Arboleda, que perdeu sua condição de titular incontestável na dupla de zaga de Luiz Ubeldia nessa temporada. O São Paulo assegura que não é verdade essa intenção do Arboleda de sair, embora um atleta de 33 anos seja um dos mais caros do elenco, entre salários, direitos de imagem e também dívidas que o São Paulo assumiu e que eram do Arboleda. O zagueiro custa ao São Paulo cerca de 800 mil reais por mês. Bom, o São Paulo decidiu, né? O próprio Carlos Belmonte, diretor de futebol, falou lá na sede da Conmebol, no sorteio da Libertadores, que iria estender o contrato do Cedric Soares. Essa decisão foi tomada com antecedência. A gente está aqui no meio de março, já chegando em abril, que seria o término do contrato do Cedric Soares. Ele assinou um contrato curto, né? Um contrato de produtividade, um contrato de 3 meses, com um salário um pouco baixo, mas o São Paulo entendeu que ele passou muito bem nesse, entre aspas, teste, né? É um jogador que teve boas atuações, é um jogador que teve, assim, um desempenho muito acima daquilo que era esperado. A questão física do atleta, que se tinha muita dúvida, né? Porque é um jogador que estava quase um ano parado, um pouquinho mais de um ano parado, e foi um jogador que respondeu muito bem.
participou de jogos como titular 90 minutos, foi crescendo fisicamente. E o mais importante disso tudo é que a direção, não só a direção, mas também a comissão técnica, eles detectaram que o Cedric, no dia a dia, foi meio que cumprindo uma função pela experiência que tem, por ser um cara, né, europeu, por ter jogado em grandes clubes europeus como o Arsenal, né, também um jogador de seleção portuguesa, foi agregando uma experiência aos mais jovens, como fazia, por exemplo, o Rafinha quando jogou no São Paulo, né? Agregar aquela coisa da experiência, trazer um pouco de um modelo tático de jogo, de desempenho de jogo dentro de campo, de passar um pouco dessa experiência para os mais jovens. Então o São Paulo detectou que poderia ser um Rafinha mais novo, vamos dizer assim. Então o São Paulo entendeu que o jogador adaptado, gostou do Brasil, gostou do clube. Então o São Paulo falou prontamente, extensão de contrato até o dia 31 de dezembro. E o mais curioso ainda é que o Cedric gosta muito do Brasil, está se adaptando a São Paulo, gostou muito da cidade, essa movimentação, essa loucura toda que é São Paulo, essa grande cidade, essa grande metrópole. E o Cedric está muito adaptado, está gostando muito da capital paulista, do clube, evidentemente, e ele disse para a direção do São Paulo que, tem essa de contrato só até 31, depois vou embora. Ele quer ficar mais tempo, a ideia dele é ficar mais tempo, se identificar com o São Paulo. Então, assim, uma decisão tomada, e claro, evidente, o Cedric já aceitando essa situação. Vai ter um aumento, né, no tempo de contrato até o dia 31, vai ter um aumento salarial, porque até então o começo era uma produtividade, um salário baixo, assim como foi feito, por exemplo, com o Sabino, quando chegou no São Paulo, muito mais para entrar em forma física e depois teve atuações, né, e acabou ficando, e o Sabino hoje faz parte do elenco. O Cedric caiu na graça. Então o São Paulo decidiu que vai renovar o contrato, já está sendo elaborado esse novo contrato, um vínculo até o final de 2025. Uma boa, vocês acham? Comentem aqui, galera. Falar de Lucas Moura para vocês. O Lucas não treinou ainda desde que ele teve aquela pancada, né? Ele teve um trauma no joelho no jogo do Allianz Parque, na eliminação do Campeonato Paulista, fazendo tratamento, está usando inclusive um apoio no joelho quando não está treinando, né, em casa, tratando, inclusive está usando ali um apoio no joelho para melhorar ali a recuperação, para ajudar nessa recuperação, está trabalhando no Refis, tendo um acompanhamento, um cronograma especial, ainda não treinou. O São Paulo vai fazer um jogo-treino no final de semana, né, e esse jogo-treino não deve ter a presença do Lucas Moura, para que ele esteja na última semana, aí sim entregue, pelo menos essa ideia, que ele esteja entregue na última semana para a comissão técnica para os treinamentos. E aí, dependendo da evolução dele, aí você vai para a transição, para a parte física e tal, e aí você é entregue para a comissão técnica para você poder jogar. A ideia, dependendo da evolução desse trauma aí no joelho, que não teve lesão, que não é nada grave, que foi detectado, né, não foi detectada a lesão e não foi detectado nada grave, né? Que isso foi muito comemorado, inclusive, lá nos bastidores da Barra Funda. A ideia é que o Lucas esteja à disposição para a estreia do Brasileirão, sim, no sábado, né? Sábado, dia 28. Então, a ideia é essa. A ideia é você ter o jogador, dia 29, melhor dizendo, né? 28 é sexta. Então, assim, a ideia é você ter o jogador na estreia do Brasileirão. Porém, essa semana que vai entrar agora será a semana decisiva. Tendência, vamos falar de tendência. A tendência é que ele jogue, sim, a estreia pelo São Paulo, esteja à disposição. Mas há todo um cronograma que ele está sendo preservado e que ele está sendo submetido e que ele está acompanhando no Refis e com os médicos e com os fisioterapeutas do São Paulo. Mas a tendência é que ele estreie normalmente com a camisa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Certo? Comentários aqui, galera. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e tamo junto.